Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal. Esse é o primeiro vídeo por aqui e eu tô ansiosa, mas feliz por estar realizando agora o canal aqui no YouTube. Pra quem me acompanha, eu já tenho o Instagram e um TikTok que vão estar aqui embaixo pra vocês. Então, quem não segue, vai lá seguir e já aproveitem e se inscrevam aqui no canal. Deixem seu joinha e comentem o que vocês querem ver por aqui. Pra quem não percebeu, né, o conteúdo é literário. Eu já tenho algumas ideias das coisinhas que vou fazer pra vocês. Eu quero trazer um pouquinho de fofocas literárias, quero trazer diário de leitura, enfim, várias coisinhas legais e eu acho que vai ser muito bom. Hoje eu vim aqui nesse vídeo especificamente me apresentar e falar um pouquinho sobre mim, quem eu sou e o que eu faço da vida. Enfim, vamos pro vídeo. Primeira coisa é que uma coisa muito engraçada sobre mim é que eu não gostava de ler, eu, odiava ler. Se tornou um ranço na minha vida a leitura. Por quê? Durante a escola a gente tem a obrigação de ler livros, enfim, né? E eu sempre li muito forçada. Eu, pegava o livro não porque eu gostava, não porque eu queria, e sim porque a escola obrigava. Eu vou ser sincera com vocês, muitas das vezes a gente nem lia, a gente pegava resumo na internet e era isso, sobre isso. E eu criei um ranço com a leitura, eu criei um ódio pela leitura. E daí, na época de pandemia, né, eu tava no ensino médio, eu perdi praticamente o ensino médio inteiro, só tive o primeiro ano, o segundo e o terceiro já foram em pandemia. Então comecei a me sentir muito sozinha, muito, sei lá, com aquela sensação, meu Deus, isso não vai acabar, a gente não vai mais ter as amizades do ensino médio, enfim, né. E aí foi o momento em que eu falei, cara, vamos tentar? Até porque eu trabalhava já em casa por natureza, eu sou a tal da garota de programa, sou programadora. E aí eu acabei ficando por muito tempo em casa, e trabalho, estudo, tudo. E aí eu falei, gente, vamos dar uma chance, vamos tá tentando. E aí foi o momento que eu peguei, eu acho que foram três livros que mais, me chocaram como as primeiras leituras da minha vida, que foi Como Eu Era Antes de Você, a trilogia, né, na época o filme explodiu, e é muito triste, mas eu gostava da história, e eu já tinha os livros aqui, que já tinham me dado, inclusive devem estar aí em cima, aqui. E como eu já conhecia a história, eu falei, cara, já tenho aqui, vamos tentar ler. E foi quando eu comecei a entrar nesse mundo da leitura mesmo. Aí, logo depois, eu li Harry Potter, que foi minha primeira saga, minha primeira fantasia, que eu li na minha vida, inclusive, porque eu não tinha lido fantasias antes, era realmente tudo pela escola. E eu peguei o primeiro livro de romance clichê, foi Todo Esse Tempo, o livro que, me jogou na leitura de vez. E esses três livros realmente me trouxeram pra esse mundo. E foi uma virada, sabe? Uma virada de assim, em um ano eu odiava a leitura, no ano seguinte eu amava, era uma paixão. Mais um pouquinho sobre a pandemia ainda, é que foi ainda no começo da pandemia que eu entrei nesse mundo realmente da leitura, né? Mas também foi um momento em que esse sentimento de, ai, tô sozinha, acabou aparecendo mais em mim, sabe? Então foi um momento em que eu também comecei a procurar muitos grupos online, né? Os pais falando, não converse com estranhos, mas a minha vida foi completamente diferente, conversando com os estranhos na internet especificamente. Então eu comecei a entrar em muito grupo da internet, seja no Discord, seja no WhatsApp, seja onde for, Instagram, enfim, e comecei a conhecer muita gente nova. E em 2022, quando eu comecei a ler, eu acabei me adentrando em muitos grupos de leitura especificamente. Então eu tenho 3 grupos assim que me trouxeram, nossa, a parte de mim realmente vieram de lá. Então o primeiro foi um servidor no Discord. Nossa, Discord, que medo, né? Mas enfim, além dos loucos, teve pessoas muito incríveis que eu conheci. Inclusive a primeira pessoa que eu conheci após fisicamente, né, após conhecer já na internet, foi desse canal no Discord sobre esse servidor, né, e é uma pessoa maravilhosa que eu convivo até hoje, já fazem o quê? 4 anos, enfim, e até um pouco mais, porque eu acho que começou um pouco antes de 2022, mas enfim, então foi, a primeira vez que eu me conheci como amigos da internet, realmente amigos. Um pouco tempo depois, eu entrei num grupo de leitura no WhatsApp, e por motivos diversos, a administradora brigou com algumas pessoas, acabou desfazendo o grupo e eu falei, não, eu gosto dessas pessoas, eu catei todo mundo e coloquei numa comunidade minha, que hoje atualmente é o Leiturinhas, pra quem não conhece, a gente tem um clube de leitura, inclusive nós temos um site novo aí, então, né, vamos estar entrando lá quem quiser participar. Então a gente faz leituras coletivas mensalmente, é muito divertido, fazendo brincadeiras, enfim, e virou partezinha de mim também. E por último teve um terceiro grupo que eu entrei, que na verdade eu entrei numa leitura coletiva de uma autora,
E com o tempo eu acabei conhecendo uma outra autora que me levou para um outro grupo. E nesse grupo foi onde me empurraram para o mundo da escrita também. Sim, a gente uma vez fez uma brincadeira criativa e eu acabei saindo de leitora para autora. Mas enfim, já vou contar um pouquinho mais disso. Então, eu acho que a leitura englobou 2 mundos diferentes para mim, que foi sair de um momento trevoso, que era a pandemia, né? E me colocar num momento muito bom, porque eu tinha pessoas que eu realmente podia contar na internet. Porque muita gente acha que não, né? Nossa, na internet você não vai conhecer ninguém decente. Mas te falar que metade dos meus livros aqui devem ser de amigas que me deram. Então, assim, foi incrível essa virada na minha vida de alguém que odiava livros, alguém que começou a se apaixonar por livros, que leva um livro em cada lugar que vai, que toda conversa tem que englobar algum personagem de um livro que na minha cabeça é real. E acabei chegando nessa parte, nessa etapa da minha vida em que eu tenho milhares de amigas online, tenho um clube da leitura e agora tenho um livro. Além dessa parte de leitura, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre os meus outros hobbies, já que é pra vocês me conhecerem, né? Eu sou uma pessoa de muito hobby. Eu fui uma pessoa desde cedo, desde que eu era pequenininha, que me englobava em tudo que eu olhava de artístico, eu queria me meter. A única coisa que eu nunca me meti e que eu não vou me meter é dança, mas provavelmente não vou também, né? Porque não vou falar nunca, porque eu achava que nunca ia entrar na escrita e cá estou. Mas eu sempre me meti em muita coisa, então foram desde pequena, desenho, música. Agora, recentemente, comecei com 3 coisas diferentes. Comecei com bordado, com arte de chenilha, com crochê. Então, eu fui me metendo em muito, muito, muito hobby. Inclusive, também comecei com colagens durante uma época. Quem me acompanha no Instagram consegue ver muito dessa rotina, né, dos hobbies. Então, eu direto fico postando lá. Ah, fiz tal bordado. Ah, fiz não sei o quê. E vou mostrando lá. Enfim, então, eu sou uma pessoa multi-hobbies e a leitura se tornou um desses hobbies, né? E também tem uma coisa muito forte sobre mim, que é a natureza. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo contato com a natureza. Então, assim, nossa, gente, se vocês me jogarem no meio do mato, eu amo. Pra quem já viu, né? Quem me conhece já viu eu segurando um sapo, gente, na mão. Porque pra mim é tipo a normalidade. Tanto é que no Instagram eu postei alguns vídeos, né, de eu construindo uma casinha de pássaros com meu pai, que foi a nossa aventura do ano. Do ano passado, aliás. Do ano passado. Deu um bug mental. E então a gente, tipo, se mete muito nisso. E isso mostra muito sobre o meu livro também, porque eu quis demonstrar muito isso no meu livro, sabe? Em Onde Florescem os Girassóis, eu coloquei muito desse contato da natureza, né? Inclusive, a personagem principal mora, né, num vale, numa cidade pequena, num vale. Então, tipo, todas as paisagens são muito bonitas. Eu queria que o meu primeiro livro tivesse muito a ver com quem eu sou, então vocês veem muito dessa coisa de paisagem, de lugares, de natureza e também muito de família, né? Porque a minha família sempre me incentivou em cada hobby que eu me meti, principalmente no começo da minha vida já, né? Então, a música, por exemplo, veio muito a partir do meu pai, que sempre me incentivou. Literalmente no dia que eu nasci, ele já tava querendo tocar música pra mim. E eu acabei sendo muito incentivada com essa coisa de família, sabe? É óbvio, a gente tem algumas pessoas da família que não são tão próximas, né? Mas a minha família aqui, minha casa, é completamente próxima de mim e a gente se incentiva muito. E isso também tem no livro. Então a gente vê ali personagens como a Dona Lena, que é a vozinha da Melina. Então, tipo, ela é muito, muito, muito carismática, muito fofinha e sempre quer fazer tudo pela Melina. Então, assim, eu queria realmente que esse livro fosse o contexto, o começo da minha vida mesmo, mostrando um pouquinho de quem eu sou. Especificamente, essa parte do livro foi uma coisa muito aleatória e muito engraçada, na verdade, porque assim, eu participo desse grupo, esse último que eu citei, né, há um bom tempo, e a gente começou a fazer uma brincadeira. A gente sempre fazia brincadeiras, na verdade, mas especificamente esse dia a gente fez uma brincadeira de sinopses, uma brincadeira criativa de sinopses. Então elas davam 5 palavras e você tentava conectar todas as palavras e criar uma sinopse. E eu gostei muito do meu texto, eu falei, caraca, gente, fui eu que escrevi isso. Foi a primeira vez, eu acho, que eu me senti assim, nas brincadeiras com elas. E aí eu mandei. E na hora que eu mandei, todo mundo, nossa, a Emily que ganhou, né? Ela arrasou e não sei o que. Eu falei, nossa, gente, tô me achando aqui. E aí as meninas começaram, eu quero o livro dessa sinopse.
E aí eu fiquei pensando, né? E elas, não, a gente quer o livro, a gente não quer sua sinopse, não sei o quê. Eu falei, cara, por que não? Tipo assim, escrever um livro, eu já tô tão vinculada a essa coisa de leitura, né? Pra vocês terem noção, em 2020, eu não lia nada. Em 2021, eu li 30 livros de uma vez. Tipo assim, foi uma virada mesmo. Tipo, eu li no máximo, em 2020, os 4 livros obrigatórios da escola por ano, que eram isso. E aí, em 2022, eu falei, cara, eu vou ler. E eu comecei com aqueles que eu citei, e li 30 livros no final do ano. Em 2023, aumentei essa meta. Eu li mais de 50, minha meta era 50. 2024, eu nunca mais vou repetir 2024, mas eu li fucking 100 livros. E eu falei, cara, eu tô muito vinculada a esse mundo. E eu já tinha escrito algumas coisas, né? Nesse período de 2022 até agora, eu já tinha escrito muita coisa, só que eram coisas muito pessoais. Então, assim, eu tava vivendo alguma coisa difícil, eu ia lá e escrevia, sabe? Uma coisa pra passar o tempo, pra me acalmar minha vida, enfim. Então, eu escrevia coisas pra mim. E era um texto só, né? Não era algo linear. Não era algo que tinha que cuidar com furo de roteiro, não era nada do gênero. Eram textinhos curtos ali de no máximo, sei lá, umas 5 páginas, 10 páginas. E eu escrevia sobre isso, e era só pra mim, eu nunca mostrava pra ninguém, eu tinha muita vergonha de mostrar. E aí, tipo, absolutamente do nada eu falei, cara, vamos escrever um livro. Então, assim, o choque de realidade. E como eu falei, esse livro ainda não tá pronto. Mas ele está em desenvolvimento e logo logo vai estar aí, né? Em um mês e pouco ele deve estar sendo lançado. Eu comecei esse livro em dezembro. Dezembro foi essa brincadeira, na verdade, na mesma noite eu comecei a escrever. Eu falei, cara, eu vou entrar fundo nisso. E comecei a escrever. E aí, cá estamos no meio do ano de 2026 e eu já tô concluindo o livro. Pelo menos a parte escrita, né? A gente ainda tem revisão, a gente ainda tem betagem, a gente ainda tem diagramadora. Inclusive, todas essas pessoas eu acabei conhecendo por meio de grupos de leitura. Todas as pessoas que eu tô trabalhando foram ali no meio, então eu já conhecia, já era amiga, ou enfim. E, enfim, eu queria que vocês conhecessem isso desde o zero, desde o princípio, desde antes de acontecer, né? A gente já tem ali algumas ilustrações do livro, e eu tô muito empolgada pra ver esse livro pronto. Mas eu queria falar um pouco sobre ele, porque eu acho que era merecido de saber, né? E eu tô olhando o tempo todo pra baixo porque eu tenho um cachorro que tá rondando, né? Inclusive, não falei sobre ele, né? Acho que vamos deixar claro que o Snow foi grande parte da inspiração. Mais importante do que muita gente por aí é o cachorro, né? Mas enfim, gente, eu acho que é sobre isso. Não sei mais se tenho mais muita coisa pra contar, mas eu queria realmente falar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu tô vivendo, sobre quem eu sou. E logo, logo vamos ter muito conteúdo por aí. Quero que vocês deixem aí embaixo nos comentários o que vocês querem ver. E também deixem aí embaixo qual foi o livro que te levou pra leitura, né? Eu falei ali, o meu foram 3 livros específicos, né? Como eu era antes de você, Harry Potter, e todo esse tempo. Coloquem aí o que fez vocês irem pro mundo da leitura, que eu vou adorar tá vendo. Enfim, obrigado por assistirem esse vídeo. Tô ansiosa pra ver os próximos, o que vai dar. E já deixem o seu like e se inscrevam no canal e nas minhas outras redes sociais. Até a próxima, gente!